boa notícia que eu tenho pra dar pra todo mundo é que sim, teremos um segundo vídeo na semana, que vai ser um vídeo só sobre poesia. Então, um vídeo mais parecido com o que você viu na semana passada, que é um vídeo que a gente vai ler uma poesia, terei meu momento Abujamra no começo, lerei uma poesia e depois a gente comenta a poesia. Para tanto, tendo em vista que ouvimos muitas vezes essa semana, na treta da semana, que é bom falar da treta da semana, a gente não contextualizar, porque o vídeo dura, né, pra sempre. Pra sempre, a gente ela não vai vale lembrar. Pra qualquer treta da semana. Porque isso é repetido toda hora, que o problema do Brasil é a interpretação de texto, falta amor, mas falta interpretação de texto. Pessoas não sabem ler arte, não sabem, nunca souberam. Não vai ser agora que vão saber. Estamos aqui contribuindo um pouco para que saibamos. Não entender mais ironia, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, porque que as pessoas não entendem, qual que é o problema da linguagem que é numa rede social. A gente vai falar um pouco sobre linguagem figurada. Qual a diferença da linguagem literal e da linguagem figurada? Um título possível é Literatura não é literal? A gente fala que as pessoas não sabem interpretar texto, mas quem ensina a interpretar texto? Não existe um espaço na escola em que a gente aprenda uma forma de ler. É como se fosse um pressuposto que a partir do momento que você aprende a decodificar as letras e juntar em palavras e frases, isso já é ler. Quando a leitura tem um conjunto de fatores que são necessários para que ela seja feita. Então não é só decodificar ou só saber o significado das palavras. Tem mais que isso, tem uma percepção dos usos que você faz da linguagem e das situações em que você usa. Isso, em geral, não é abordado, né? Porque todo professor dá como pressuposto que todo mundo sabe ler. Ou é abordado naquela aula que vamos especificamente falar sobre figuras de linguagem, com exemplos absolutamente toscos, que faz com que você decore o que é cada uma daquelas palavras todas esquisitas. Depois na prova você fica só explicando o que é e dando um exemplo. E pouca leitura, acho que mais do que leitura, porque eu acho que no processo de ensino a gente também tem um processo de entendimento, mas de apropriação e de você conseguir fazer também. A gente não tem um treino de você poder escrever poesia, você usar uma linguagem figurativa. E aí, quando isso entra nas redes sociais... Ferrou, né? Ferrou, porque a gente nunca sabe se a pessoa está falando por metáforas, por ironia, se ela está sendo sarcástica, né? Todas essas coisas dependem de tom, mas o tom também pode ser sentido por um tipo de escrita, mas a gente também não tem um tipo de escrita, e aí a gente tem que ficar pondo hashtag contém ironia, meio mal-humorado assim, contém ironia, como que as pessoas tivessem obrigação de entender a ironia, né? Porque tem um monte de coisas que envolvem entender a ironia. A linguagem pode ser usada de muitas formas, né? Ela pode ser usada de uma forma literal. Literal, tradicionalmente se explica como o primeiro sentido que aparece, né? O sentido de dicionário, embora o dicionário traga vários, é aquele primeiro sentido. É o sentido ao pé da letra mesmo. Existe um sentido, um uso da linguagem que não é literal, né? Que é um sentido justamente chamado de figurado. E a gente está num mundo que privilegia a ciência, privilegia a informação, privilegia esse tipo de saber que é traduzido, em geral, por uma linguagem literal. Não é em geral, Tati. Em geral, assim, 99% das vezes, porque não tem nenhum médico que escreve uma poesia sobre a doença, concorda? Exatamente, ou um artigo científico escrito de forma metafórica, não tem como. O uso da linguagem literal, ele acontece nessas esferas do conhecimento, que são as formas de conhecimento privilegiadas na nossa sociedade. O conhecimento artístico, poético, etc., são sempre relegados como uma espécie de perfumaria do conhecimento. A gente lê pouquíssimos textos que não são de natureza informativa. Como que eu vou exigir que as pessoas saibam ler, descrevando, ler, entre aspas, ler
intervenção artística, uma obra, um poema. Já existe uma dificuldade de decodificar informação. Sim. Se você vai para esse outro patamar que está para além da informação, aí vira o caos. Estou lendo um texto de jornal, um artigo científico, alguma coisa assim. Eu sei que linguagem eu vou esperar ali. Eu não vou esperar metáfora, não tem problema. Se eu estou lendo um poema, eu estou esperando a metáfora, não tem problema. Agora, e num território de ninguém, como o Facebook? A pessoa faz um post metafórico e vai uma criatura lá e não entende aquilo como metáfora. Entende aquilo de forma literal. Sabe? Viram falsas polêmicas que sempre terminam com alguém reclamando. Ai, realmente ninguém sabe interpretar texto, ou eu sou incompreendido. Ou, tá, então vamos lá, vamos fazer um caminho de leitura aí. Como que faz? Caminho das pedras, qual que é? Queria dar um exemplo bastante básico. Um exemplo bem básico. Então, a gente tem uma coisa que faz bastante parte da minha infância e da Tati também, que é o saltimbancos. Qual que é a história do saltimbancos? Era uma vez um jumento, uma galinha, uma gata e um cachorro, né, que o jumento só trabalhava, a galinha tinha parado de botar os ovos, a gata tinha sido expulsa de casa porque tinha passado a noite noitada cantando, e o cachorro cuidava da casa. Esses quatro se unem, decidem ser cantores, num dado momento eles percebem que eles não têm talento para serem cantores, então eles encontram uma hora a pousada do bom barão. Eles vão lá e lutam contra o barão. Qual que é essa cara que tá acontecendo? Essa cara que sua testa tá cortada. Eles resolvem invadir essa pousada, expulsar os barões, tomar conta da casa e vivem felizes para sempre. Eu posso entender e falar, que bonito, uma fábula, os animais falam. Eu posso fazer outra leitura sobre amizade. É uma coisa sobre amizade. De pessoas diferentes. A literalidade da coisa, amizade de animais, porque se eu consigo derivar que aquilo são pessoas, eu já dei entendeu? Um saltinho. Eu falo, pode estar falando de amizade entre pessoas também, além dos animais. A outra leitura possível é de que a gente está falando de uma história de luta de classes, não é mesmo? Sua doutrinadora. Sou doutrinadora. É por isso que eu sou tão doutrinada, porque eu vi muitas vezes Saltimbancos. Versão do Chico, aquele comunista. O que eu posso ler nisso, né? Eu posso ler o jumento, é a classe trabalhadora, é o trabalhador, a galinha é a dona de casa, a gata ela é, né, os artistas e o cachorro é os militares. Uma hora eles percebem que eles precisam fazer alguma coisa que a vida deles é um lixo da opressão capitalista, e aí eles invadem a propriedade dos barões, que é, né, os que mandam, os Joesley da vida, e vão lá e se apropriam dos meios de produção, porque eles se apropriam da horta, se apropriam da casa, e cada um em sua função específica continua vivendo nessa comunidade sem que ninguém mande, né, mas que eles se autogerem. Já dei um passo no sentido do entendimento, né, do que é uma metáfora. É uma história que está fabulando, figurando. Que está usando esses elementos, que são os animais, para falar de outra coisa. Tem só um ponto importante nisso, que é, você não pode pegar uma obra desse tipo, uma fábula, ou uma obra que é assim, simbólica desse jeito, e interpretar de qualquer jeito. Isso é um dado super importante em toda a leitura que a gente está fazendo, seja literal ou metafórica. É aquilo que eu falo assim, quando a pessoa pega e fala assim, eu vou montar uma peça sobre racismo e pegarei Hamlet. Você fala, não, querido, porque Hamlet fala de muitas coisas, menos de racismo. Tem outras obras que você pode pegar que você pode contextualizar isso. As leituras literárias, elas são mais abertas do que as leituras informativas, que não podem ser abertas, não podem dar margem a duplos sentidos e tudo mais. As leituras literárias podem, os poemas podem. Porém, essa abertura não é infinita. Não existem infinitas interpretações de um texto. Essa foi a briga que me levou a fazer letras, na verdade. Eu era uma criança, adolescente bem arrogante no primeiro ano de ensino médio. Foi o ano da morte do Drummond. A gente foi ver uma peça sobre Drummond. Na aula seguinte, eu não gostei da peça porque eu acho que ele interpretou errado o Drummond. E eu tinha adorado a peça. Do alto dos meus 14 anos, 15 anos. Com a empáfia que só 14, 15 só 14, anos. 15 anos tem. Ou não. Você não pode falar que a leitura foi errada porque poesia eu posso ler de qualquer jeito. Ela me deu um banho. Ela falou assim, quantos livros de teoria literária você já leu? Eu falei,
obviamente nenhum, né? Porque eu tinha 14 anos. E li Agatha Christie na época. E no final da aula eu fui lá e falei pra ela que livros que eu tenho que ler. Né? Aí ela me deu vários livrinhos, tipo, o que é literatura, Paraná, que foi o meu caminho para chegar depois a querer fazer letras. Então assim, e hoje eu tenho que responder meus alunos isso. Não, você não pode. Ah, mas eu acho isso sobre o poema. Não, você não pode achar isso, porque onde tá? O que linguagem? Porque a linguagem é metafórica, mas ela, né, ela tem que ter um lastro, ela tem que ter uma âncora ali, tipo, tem uma palavra ali que pode ser lida de uma certa maneira. E de onde vem? Você não pode usar o poema como pretexto, ou o poema, ou uma obra literária, ou o post da outra pessoa, para falar o que você quer. Né? Você tem que ler o que a pessoa disse, seja o poeta, seja o cientista, seja o autor do post do Facebook. Você tem que ler o que ele disse. Se você não puder provar com palavras do texto o que você está dizendo, é porque o que você está dizendo é balela. Bom, gente, então este é o vídeo da semana. A partir da semana que vem, a gente não decidiu que dia que a gente publica esse vídeo. Segunda e quinta são bons dias? Então, a partir da semana que vem, teremos um vídeo de poesia na segunda e o nosso vídeo usual de assuntos variados, muitas vezes frugais, algumas vezes impactantes, a maioria das vezes bobos mesmo. É o que tem pra ser Mas muito. bem intencionado. Super, né? Bem intencionados. A gente vai pro inferno rapidamente. Quem quiser contribuir para o canal, se você está vendo que nós estamos trabalhando para a melhoria do mundo, você pode contribuir. Nós temos um financiamento coletivo continuado no Padrim. Lá a gente explica como é que é, o link está aqui embaixo.